E eu queria falar com vocês sobre o tema um chamado para o comprometimento. É isso aí, ó. Um chamado para o comprometimento. A pergunta que eu tenho para a gente iniciar esse tempo, essa conversa, não tem nada a ver com a igreja local, tem a ver com o seu compromisso com Deus. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: até onde vai o seu compromisso com o reino de Deus? Até onde vai o meu compromisso com o reino de Deus? Nós temos vivido os dias que nos fazem refletir como está o nosso comprometimento com as coisas de Deus. Qualquer coisa ultimamente tem sido motivo para muitas pessoas que se dizem cristãs deixarem de servir a Deus para fazer outras coisas. Se sobrar um tempo, a gente serve a Deus, a gente vai à igreja, aos cultos, às atividades. E a Bíblia diz que em toda a parte da Bíblia, nos evangelhos, nós podemos ver Jesus sempre falando e chamando pessoas com compromisso. Você olha para Mateus capítulo 6, no início do Sermão do Monte, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual é a prioridade? O reino. Você vai para Marcos, Jesus convoca aqueles seus que desejavam segui-lo a negarem a si mesmos e levar a própria cruz. O texto diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Em Lucas, terceiro evangelho, Jesus revela a seriedade do chamado. Ele diz lá em Lucas 9,62: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em João capítulo 12, Jesus relata que aquele que ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. O texto diz lá: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a incluir as coisas do reino do nosso dia, no nosso dia a dia. A clamar, vem a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade. E a pergunta que eu tenho para o nosso início é: até onde você está disposto a servir a Deus? Até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus alvos, das suas convicções, para servir a Deus? Quando a gente vê Jesus chamando os seus apóstolos, seus discípulos, o texto diz que depois que Pedro tem o maior sucesso na sua pescaria, Jesus chama para ele deixar de ser pescador para ser pescadores de homens. E o texto diz que ele joga as redes, deixa tudo e segue a Jesus. Eu não estou falando para você aqui que tem um trabalho que é bem sucedido, deixar de trabalhar para seguir Jesus. Não, você pode continuar trabalhando, mas que Jesus seja o centro da sua vida, que o seu trabalho seja apenas um instrumento de Deus, para que você mostre que quem serve a Deus é alguém bem sucedido, mas que o reino está em primeiro lugar. O seu compromisso com Deus deve estar acima do seu compromisso com qualquer outra coisa. E eu quero começar esse momento lembrando os irmãos que no ano de 1776, eu já falei sobre isso, os colonos americanos, eles assinaram seus nomes num documento muito importante chamado Declaração de Independência dos Estados Unidos. E lá eles escreveram na última frase da declaração: e em apoio dessa declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e a nossa sagrada honra. Resumindo, o que é isto? É comprometimento. Diz assim: comprometimento. Toda a história foi mudada, alterada e transformada por pessoas comprometidas. Pense comigo agora. Jesus chega no mundo, chama 12, dos 12, um nega, 11, e desses 11,
Quantos cristãos nós somos hoje? 2 bilhões. Por quê? Esses 11 eram comprometidos. E no decorrer de 2000 anos, nós estamos em 2021 anos, Deus foi levantando em cada geração homens e mulheres comprometidos. Por isso que a Igreja Presbiteriana Independente de Jandaiá do Sul ainda existe. Porque teve pessoas que às vezes em momentos muito difíceis da igreja, tinha 2 ou 3 pessoas, aquela pessoa não desanimou, era comprometida e seguiu em frente. O comprometimento, tanto para o bem quanto para o mal, dá resultados. Eu quero chamar você, por exemplo, a lembrar lá no ano de 1943, um grupo de 100 mil jovens, tem até imagem lá, você vai lembrar disto. Você não nasceu naquela época, né? Mas você já leu sobre isso. Um grupo de jovens alemães de camisas marrom se amontoou no Estádio Olímpico de Berlim, o maior estádio da época, e formaram com seus corpos uma placa dizendo, abre aspas, Hitler, nós somos seus. E quase eles conquistaram o mundo. Foi ali que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Os países se aliaram e venceram a Alemanha. Mas o comprometimento daqueles jovens levou a Alemanha a quase conquistar o mundo. Aí eu me lembro mais de uma outra coisa. Décadas atrás, também um outro movimento de estudantes, agora na China, pegou um pequeno livro chamado Os Ditos do Presidente Mao Tse-tung, um livro de capa vermelha. Eles memorizaram, eles disseram que, olha, presta atenção o que eles falavam, que eles iriam viver pelo livro, morrer pelo livro, entregar suas vidas ao livro. E hoje nós vemos que houve a Revolução Cultural Chinesa, a maior nação do mundo hoje é a China, desponta como a maior potência do mundo, já desbancando os Estados Unidos. 1/4 da população mundial é a população chinesa, e 1/4 da população mundial é dominada pelo comunismo. Pessoas comprometidas com uma visão, com um livro, com uma ideologia. E a história ensina repetidamente que não é preciso muita gente para mudar o mundo. Poucas pessoas comprometidas mudam uma história. Mudam. E meu desafio, pensando no momento que nós vivemos como igreja, como Brasil, como nação, como mundo, eu acredito, aliás, eu não acredito que a resposta a solução para o mundo, preste você bastante atenção, se você é muito envolvido com conversa política, a resposta para o mundo não vai vir da política, pois não se faz leis para que as pessoas sejam boas. Não existe um Messias político, embora exista um presidente que tenha Messias no seu nome. Eu também acredito que a resposta, embora seja muito boa a educação, a solução do mundo não virá pela educação. Eu acredito que a resposta vem pelo meio espiritual, vem pela igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se o Brasil ainda está em pé, é que ainda existe um povo remanescente, que é fiel à palavra do Senhor, que é fiel às Escrituras, que mantém os valores de fé que nós temos, que valoriza a família, que valoriza a fé, que valoriza Deus. A mudança começa no coração, e a sociedade começa a ser transformada um por vez, através da igreja. A Bíblia diz, em 1 Crônica, se não me falha a memória, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Deus vai sarar a terra, por causa da igreja, que se arrepende. Por isso que eu disse agora no início, um pouquinho antes daqui, que eu e os membros do conselho ficamos chocados hoje pela manhã pela falta de comprometimento de alguns irmãos. Eu não sei o motivo que você não pôde vir hoje pela manhã.
Alguns provavelmente tiveram motivos louváveis, justos, porque o compromisso é muito sério com Deus. Você não vai prestar contas para mim como pastor ou para algum membro da igreja. Você vai prestar contas um dia para Deus. O coração do problema, meu irmão, minha irmã, é um problema do coração. Eu não consigo controlar o que você faz, o que você pensa, o seu compromisso com Deus. Mas uma coisa que eu sei é que eu sozinho, eu falei agora há pouco com alguns irmãos, eu sozinho como pastor dessa igreja local, ou nenhum outro pastor também, sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidas com Deus, para que o reino de Deus continue caminhando, com a certeza que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Em países onde há perseguição dos cristãos, eles são muito mais fiéis do que num país como nós, que somos livres, porque eles estão a ponto de morrerem pela fé. John Wesley, um grande avivalista inglês, ele disse assim: dai-me 100 homens, que nada temam, senão o pecado, que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens. E eu digo para você, certa vez eu estava com o pastor Messias, pastor da IPI de Londrina. Ele falou assim: irmãos, falou para mim e para minha esposa, orem, porque a seara é grande. Ore para que Deus envie trabalhadores dispostos, porque tem muita coisa para colher, mas tem que ter gente disposta a arregaçar a manga e a colocar a mão na massa, a trabalhar. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós despendemos muito tempo com filhos pródigos. O filho pródigo, ele sabe o caminho de volta. A ovelha perdida não sabe. É hora da igreja ir atrás daqueles que não conhecem a Jesus. Aqueles que já conheceram, já estiveram aqui, eles sabem que a porta está aberta, o pai está de braços abertos, a igreja como mãe está disposta e aberta, vai ser recebido de novo, amado, perdoado, restaurado. E aqueles que nunca ouviram, e as ovelhas perdidas do povo de Israel, da igreja de Jandaia, quantos evangélicos, quantos cristãos nós somos aqui, quantos vizinhos, familiares, conhecidos que você tem, que não conhecem a Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos, e o comprometimento é o que transforma sonhos em realidade. Não adianta você orar, ó Deus, realiza isso na minha vida, mas se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Deus só faz o que você não pode fazer. A Bíblia diz assim, que os impossíveis pertencem a Deus, mas se é possível, a própria palavra diz que cabe a você fazer. O que é possível para nós como igreja, e eu me incluo nisso. Tem muita gente que sonha, só que o sonho, a pessoa precisa acordar do sonho e colocar ele em prática, senão ele não realiza, senão vira apenas um sonho. Há uma palavra, eu não lembro quem disse essa frase, diz assim: sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. No dia a dia tem que trabalhar. Como nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conhece. Como um farol que brilha à noite, eu quero ser alguém usado por Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, aliás, capítulo 16, verso 9. O tempo já está avançando, mas eu quero refletir com os irmãos algumas coisas. Olha só o que o texto diz, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para fazer o quê? Para mostrar-se forte. Mostrar-se forte para quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pergunta: seu coração é totalmente dele? Você de fato entregou a sua vida a Jesus? Numa outra tradução diz: o Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele, dele, entregues a Ele. E eu quero lembrar os irmãos e fazer algumas observações para você ter uma vida bem-sucedida, que agrade a Deus, de significado. Você precisa assumir 5 compromissos. Diga assim, 5 compromissos. Deus tem 5
compromissos para você. Você quer que Deus te abençoe? Você quer que a sua vida dê frutos, não só profissional, mas no ministério? Porque cada trabalho, cada um de vocês é um sacerdote. Onde você estiver, no seu trabalho, com suas amigas, com seus amigos, na sua família, quem é representante de Deus lá é você. E para você fazer diferença, onde você está, você precisa assumir 5 compromissos. E o primeiro deles, eu creio que a maioria já fez. Repita comigo: eu preciso. Não ouvi. Eu preciso me comprometer com Cristo. Eu preciso comprometer a minha vida com Cristo. E a pergunta que eu tenho a você: você já entregou sua vida a Jesus? Eu nasci num lar cristão. De um ponto de vista de quem olhasse de fora, achava que eu era transformado e convertido, ou tinha um compromisso com Jesus, mas só fiz isso na minha adolescência. Eu era um religioso. Muitas pessoas nasceram num lar cristão e acham que já entregaram a vida para Jesus, mas isso é uma decisão pessoal. Primeiro passo para a minha vida ser bem sucedida: eu preciso me comprometer com Cristo, comprometer a minha vida com Cristo. Isso é fundamental. Antes de qualquer outro compromisso, eu preciso conhecer a Deus. É a questão mais importante da sua vida. Tem 3 perguntas que todo ser humano tem que responder. A primeira é: como eu vou viver? Essa pergunta um dia todos nós, quando fomos crescendo, nos tornamos adolescentes, jovens, começamos a achar um trabalho, a gente começa a pensar: de que forma eu vou viver? Como eu vou me sustentar? Qual que vai ser meu trabalho? Qual que vai ser a minha renda? Essa é uma pergunta que todo dia, ou em algum momento da sua vida, você vai ter que responder. Você não vai morar com seus pais a vida toda. Um dia você vai sair de casa, ou já saiu, e vai arranjar alguma forma de se sustentar, de se manter. Uma segunda pergunta que todas as pessoas precisam responder é: com quem eu vou viver? Ou como eu vou viver? Eu vou me casar ou não? Eu vou ser solteiro? E a maioria das pessoas resolvem essa questão: ou se casam, ou resolvem ficar solteiros. Mas um problema é que alguns que casam, eles confundem patrimônio com matrimônio. Eles confundem. E aí gera um problema. Mas a questão mais importante que nós precisamos responder nessa questão de compromissos é: para quem eu vou viver? Para quem você vai viver? Ou para quem você vive? Você vai viver para alguém? Você poderá viver para a aprovação das pessoas. Você pode viver para a aprovação do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, do seu filho, ou de qualquer outra pessoa, ou para você mesmo. Ou então você pode viver para agradar quem te criou. Tem gente sofrendo porque quer viver para agradar todo mundo e vive triste, porque ele foi criado para agradar apenas a Deus. Apenas a Deus. E isso é comprometer a sua vida com Jesus. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Primeiro compromisso, diga comigo: eu preciso me comprometer com Cristo. E a pergunta que eu faço para você, você responder sim ou não para mim. Toda decisão que a gente toma, a gente tem que ver o custo e o benefício, não é isso? Qual é o custo para você se comprometer com Jesus? Toda vez que você vai comprar alguma coisa, você não vai lá: qual que é o custo disso? E qual o benefício? Qual é o custo? O custo de comprometer a sua vida com Jesus é desistir do controle da sua vida. Você está afim disso? É você sair do volante da vida do seu carro, do carro da sua vida, e sentar no passageiro e deixar Jesus dirigir a sua vida. Ele vai levar o rumo da sua vida. Os seus sonhos, você vai entregar na mão dele. Deixar que ele controle tudo na sua vida. O custo é esse.
O custo é dizer: eu não vou mais viver para os meus planos, mas eu vou dizer: Deus, eu quero cumprir o plano que o Senhor tem para mim. Eu quero ser a pessoa que você quer que eu seja. Eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Esse é o custo. Comprometimento, entrega. Mas qual o benefício? O benefício vale muito, Aline. O benefício, pelo menos 4. Você terá todos os seus pecados perdoados. A Bíblia diz que Ele esquece tudo que foi. Tudo aquilo que você às vezes sofre, se culpa, Ele esquece. Outra coisa, você vai receber poder para enfrentar a vida, poder para viver. Você terá um propósito para viver, um significado para estar aqui. E você terá o céu te esperando quando chegar a sua hora. Todas as pessoas são eternas, todas as pessoas indistintamente vão passar pela morte, mas nem todas estarão com o Senhor na eternidade. Essa é para quem se compromete com Jesus. E se você não fez essa oração, é hora de você abrir o seu coração para Deus e se comprometer com Ele. Mas esse é o primeiro compromisso. O segundo, avançando, depois que eu me comprometo com Jesus, eu preciso me comprometer com quem? Com a minha família da fé. Qual que é a sua família da fé? A igreja. Depois que você entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus. O filho de Deus tem irmãos, não tem? Irmãos na fé? Quem são os seus irmãos na fé? Olhe do lado aí. Esses que estão do seu lado. Tem careca, tem gordo, tem magro, tem loiro, moreno, tem de tudo. Tudo irmãozinho na fé. Tem um mais bravo, tem um mais manso, tem um mais irritadinho, tem um que reclama, chora fácil, tem outro que bate o pé, não abre mão do que acha ou do que pensa. Irmãos na fé, você precisa se comprometer com a sua família de fé, a igreja. No caso nosso, a Igreja Presbiteriana Independente de Jandaia do Sul. Vocês que são membros, e você não é e quiser ser, está convidado. Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Nós somos passageiros, nós não somos daqui. Por isso que a gente vive inconformado com esse mundo. Por isso que a gente não concorda com muita coisa errada que está acontecendo. Porque a gente nunca vai estar totalmente satisfeito aqui. Nós não somos daqui. Deus não espera que você passe por essa vida aqui sozinho, sem apoio. Ele nunca quis que você lidasse com seus problemas sozinho. Por isso que Ele colocou uma família chamada igreja. Há mais de 20 anos atrás, eu atendi o chamado de Deus. Deixei o interior de São Paulo, eu e minha esposa, com 20 e poucos anos, uma menininha de nem 2 anos. Deixamos pai e mãe, irmãos, e viemos para o Paraná pensando que depois de 5 anos de estudo voltaríamos. Já estamos há 21 anos no Paraná, e cada dia mais longe, cada ano mais longe, distante dos pais. Mas sabe o que eu descobri? Exatamente isso que eu estou falando. A minha família aumentou. Eu descobri mais irmãos e irmãs, irmãos mais velhos, mais novos, amigos. E eu me lembrei do que Jesus disse: quem deixa pai e mãe para me servir terá muitos novos irmãos e irmãs na fé. E eu descobri isto. Hoje a minha família está muito maior. E onde eu vou encontro irmãos na fé. Quando você tem um sobrenome de uma pessoa famosa, poderosa, rica, isso te dá muitos privilégios. E há privilégio de conhecer a Jesus. O primeiro deles é a honra de poder fazer parte da família dele. Assim como uma criança sem família é uma órfã, um cristão sem igreja é um órfão espiritual. Deus não chamou ninguém, nenhum cristão, para viver isolado, para servir a Deus em casa, longe dos irmãos na fé. A vida cristã envolve muito mais do que crer apenas em Jesus, envolve pertencer.
conviver. Amém? Eu quero desafiar você a deixar de ser apenas um espectador e ser um participante. Para quem gosta de jogar bola, né? Homens normalmente, mas também mulheres. Eu me lembro quando era mais novo, né? Não sou tão velho ainda, eu sou jovem há mais tempo. Mas eu achava legal assistir um jogo, mas era muito mais gostoso entrar no jogo, não é? Na fé é assim. Deus não quer que você seja apenas um espectador, aos domingos vir assistir uma pregação, cantar, mas Deus quer que você se envolva, porque só assim a igreja vai crescer. Você já imaginou? Eu sempre penso nisso. Se cada um de vocês que estão aqui hoje, em um ano, conseguisse trazer mais um, nós dobrávamos o número de pessoas. Uma pessoa. É preciso fazer parte da igreja. Então eu me entrego a minha vida a Jesus, eu me comprometo com a família de Cristo. Terceiro compromisso, eu preciso me comprometer a viver como Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu faço parte me comprometi com a família de Jesus ou de Deus, e agora eu me comprometo a viver como Ele. Quando você se torna um cristão, sabe o que significa cristão ou não? Um pequeno Cristo. Quando você se torna cristão, Deus está dizendo para você: eu quero que você me represente na maneira ou na forma como você age. Toda vez que você for fazer uma coisa, você tem que pensar: o que Jesus faria? Toda vez que você for comprar, toda vez que você for andar, você for decidir algo, pergunte a você: Jesus faria como? O termo cristão, na época em que ele foi originado, ele costumava ser um termo depreciativo, pejorativo. Aquelas pessoas da época olhavam para aquele irmão, aquela pessoa cristã, e falavam que ele é cristão, ou seja, eles seguem aquele tal de Jesus. Era como se fosse uma seita da época. Hoje nós batemos no peito e falamos: sou cristão. Mas na época era sinal de depreciação para as pessoas que não conheciam a Jesus. A palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo. E eles diziam na época: essa pessoa é como aquele homem chamado Jesus. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: alguém já te acusou por ser cristão? A minha crença, o meu comportamento, as minhas atitudes e as minhas ações têm que estar debaixo do senhorio de Jesus. Se você não leu um livro, eu quero recomendar a você. Você às vezes encontra ele em PDF, ou você pode comprá-lo. Chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Um livro muito antigo, de Charles Sheldon. Se você não leu, eu chamo e convido você a ler. Mas eu quero avançar. Tem mais um compromisso. Aliás, antes dele eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que eu me torno como Jesus? Você sabe? Tendo uma vida de leitura da palavra. Quantos aqui, ergam a mão, quantos vocês acreditam que todas as respostas para a sua vida estão na televisão? Levanta a mão. Ninguém? Quantos aqui acreditam que todas as respostas da sua vida estão nos jornais? Levanta a mão. Quantas pessoas aqui acreditam que todas as respostas para a sua vida estão nas redes sociais? WhatsApp, Facebook, Instagram? Levanta sua mão. Twitter? Quantos de vocês acreditam que todas as respostas para a sua vida estão na palavra de Deus? Levanta a mão. E por que será que a gente gasta tanto tempo com as outras coisas? Eu fico pensando, eu não estou falando que eu não me excluo disto. Se você analisar lá no seu aparelho celular, o quanto você usa, é óbvio que muitos usam para o trabalho, mas também a gente desperdiça muito tempo que poderia ser usado para coisas que mudam a vida. Muito. A Bíblia diz que uma das marcas da maturidade é conhecer a palavra. Jesus dizia assim: nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A minha comida e a minha bebida, né, Gerson? É o quê? É fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse isso.
Então eu me comprometo com Jesus, eu me comprometo com a família de Jesus, eu me comprometo a ser como Jesus, e a penúltimo compromisso, eu me comprometo a ser um ministro da sua graça. Diga assim, coloca a mão no seu peito e diz assim: Deus me colocou nesse planeta e me deu dons, habilidades, talentos. Agora vamos parar. Tem coisas que você é muito melhor que eu. Por quê? Porque Deus quer usar você nisto. Eu não nasci com a pegada de vendedor, por exemplo. Tem gente que começou a falar, ele consegue vender, porque ele tem um jeito, habilidade para isso. Você imagina se você usar isso para Deus? Eu não nasci para ser mecânico. Tem gente que olha lá o carro, já sabe o problema, já ouve o barulho do motor, já sabe. Cada um tem dons e habilidades que Deus quer usar com um propósito nesse mundo. Deus não te deu capacidades que você tem à toa. Deus não deu habilidades para você à toa. É para você usar. Ele espera que você use seus talentos, suas habilidades para ajudar os outros a tornar um mundo melhor. Todo cristão é chamado para ser um sacerdote. Diz assim: eu sou um sacerdote. Às vezes a gente pensa que pastor e presbítero só é sacerdote. A nossa função é apenas fazer o reino de Deus, ou levar o reino de Deus à igreja. Não, cada um de vocês. Evangelização é papel de todo cristão. Os da sua casa é compromisso seu levar a Jesus. De repente você que está aqui, eu não sei, é o primeiro da casa que se converteu. De quem que é o papel de levar os outros a Cristo? É seu. Tem muitas pessoas que você conhece que eu não conheço. O máximo que eu posso fazer é, se você me apresentar essas pessoas, eu posso vir a conhecê-las. Senão você vai ter que fazer seu papel. É comprometimento. Um cristão que não é um ministro, é uma contradição. Um cristão que não é servo, ele não serve para nada. Deus não pediu para você fazer tudo no mundo, mas Ele pede que você faça alguma coisa. Aí a pergunta que eu tenho é a mesma que Deus fez para Moisés, Marcos. Quando Moisés arranjou 5 desculpas para não atender o chamado, Deus olhou para ele e falou assim: o que você tem na mão? Trazendo para nós, quais são as suas capacidades, suas habilidades, seus talentos? É através deles que eu vou te usar. Onde você está? Com quem você convive? Com seus talentos, dons e habilidades, é isto que eu vou usar você. Por que você acha que Deus daria talento numa área e depois não vai te usar naquela área? É um desperdício. Deus vai te colocar no meio de muitas pessoas que eu não vou estar. E é você que vai ser o instrumento. Deus espera que você aprenda a servir. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Eu me lembrei, se você não leu, eu não lembro o nome do livro que foi, mas de Augusto Cury, ele diz assim: muitos empregados querem ser empresários. Muitos empresários querem ser políticos. Muitos políticos querem ser reis. Muitos reis querem ser deuses. Mas, para espanto das ciências humanas, o único homem que foi chamado de filho de Deus queria ser servo. Aquele que era Deus, Senhor, filho do próprio Deus, tinha todo o poder e autoridade. Ele decidiu, ele se esvaziou de ser Deus e foi servo. E às vezes a gente quer bater no peito e falar: eu sou alguma coisa. Se você é alguma coisa, é pela graça e misericórdia de Deus. Se eu estou vivo hoje, se você está vivo, se você pode inspirar o ar, é graça, é misericórdia. Mas muitos ainda precisam crescer nisto. Mas é hora de ter um compromisso de ser ministro da graça de Deus. Deus espera que você aprenda a servir, a ser servo.
Um dia, estou terminando, um dia você vai estar diante de Deus. Eu sempre brinco, né? Mas é sério. Um dia a sua ficha vai ser jogada lá na frente de Deus, toda a sua vida. E Deus vai olhar para você e vai perguntar assim: o que você fez com a sua vida? Você fez sua vida valer a pena? Você usou seus dons, seus talentos para algo além de você? Você fez alguma coisa para tornar o mundo melhor? E sabe o que me conforta? Ontem eu estava conversando com alguém e ele me disse: pastor, eu perdi 52 anos da minha vida longe de Deus. Como é bom servir a Jesus. Ele olhou para mim chorando. Eu abracei ele, porque louvado seja o nome do Senhor, eu fui um instrumento de levá-lo a Cristo. É a maior alegria você saber que uma pessoa, pelo menos uma, você levou até Jesus. Parece que você cumpriu parte da sua missão. E ele falando aquilo, eu olhei para ele e falei assim: pastor, como eu perdi tempo? Eu falei assim: não, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Daqui para frente, viva. As coisas antigas se passaram. Tudo que você fez, Deus já perdoou. É vida nova. É vida nova. É hora de pensar. E eu termino. Se você deseja ser tudo que Deus quer que você seja, você precisa ter um compromisso com Jesus. Você precisa ter um compromisso com a família de Deus. Você precisa imitar a Jesus. Você precisa ser ministro da graça. E para terminar, repita comigo: eu preciso me comprometer a ser um mensageiro do seu amor. É isso que vai mudar o mundo. O mundo só vai ser mudado, Ricardo. O mundo só vai ser mudado, Nilza, com pessoas entregando a vida para Jesus. Cristãos de verdade. Olha, eu me emociono quando eu leio. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 19 e 20 diz assim. Olha que lindo. Eu espero você abrir. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Está lá. Vamos ler juntos? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o quê? O seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando você com o mundo, não levando em conta os pecados de trás, e te confiou a mensagem de reconciliação. Ou seja, é hora de você compartilhar a mensagem que Deus fez com você. O perdão que Deus te ofereceu, Ele está oferecendo para outros. É a mesma coisa, se você soubesse a cura de uma doença gravíssima e você guardar para você. Você tem a cura para a maior doença do mundo, que é o pecado. É a salvação em Cristo. Deus te chama para você ser um mensageiro do seu amor. Você sabia que você é um embaixador de Cristo? Eu não sei se você sabe, um embaixador é alguém que representa um outro reino, um outro país, num mundo estrangeiro. Nós somos representantes de um outro reino neste mundo. Se eu desejo ser tudo o que Deus quer que eu seja, eu preciso ter um compromisso com Jesus. Eu preciso ter um compromisso com a igreja. Eu preciso ser um membro da família de Cristo. Eu preciso ser um modelo de Cristo. Eu preciso me comprometer como mensageiro do seu amor. Qual a melhor notícia que você já ouviu? Você passou no tal concurso. Você vai ser pai. Você vai ser mãe. O seu salário vai aumentar. Sabe qual a notícia mais linda que eu já ouvi? É a seguinte: que tudo, ouça bem, se você está meio com sono, desperta. A melhor notícia que você pode ouvir, que eu já ouvi, é que tudo que eu fiz de errado, tudo, Nina, poderia ser completamente perdoado. E o que eu não teria que me esforçar para garantir o meu lugar no céu, mas seria um presente de graça de Deus. E tudo que eu tinha que fazer era receber pela fé
e entregar minha vida a Jesus, essa é a maior e melhor notícia que eu já ouvi. Eu tenho um lugar no céu. Eu sou perdoado. Você sabia que o mundo está desesperadamente ansioso para ouvir isso? Tem muita gente hoje nas ruas aí, querendo tirar a própria vida. Tem muita gente com as contas bancárias lotadas, sem significado para a vida, talvez agora num lugar, num bar, enchendo a cara, porque não tem significado a vida. O mundo está desesperado para ouvir essa notícia. O mundo está mais pronto para ouvir essa notícia do que a gente está disposto a falar dela. E eu não quero levar esse peso sobre mim apenas. É um compromisso da igreja. Na maioria das vezes os cristãos andam como se tivesse alguma coisa contagiosa, Ricardo. Eu já ouvi falar daquele cristão agente secreto, né? Coloca a Bíblia. Agora nem precisa de Bíblia debaixo do braço, né? Porque tem um celular, né? Dá para disfarçar bem que é cristão. Mas o mundo precisa saber que você é cristão. Eu já contei isso. A Cláudia conheceu uma pessoa que chegou até ela e falou assim: pastora, você não acredita, depois de 30 anos que eu sou cristã, as minhas amigas descobriram que eu sou. Eu pensei, meu Deus, era para saber desde o primeiro minuto, era para ser notado, era para ser percebido. Jesus é a melhor notícia que esse mundo tem. As pessoas precisam saber que os seus pecados estão perdoados. Quantas pessoas não se perdoam? As pessoas precisam saber que Deus as ama. Quantas pessoas não se sentem amadas? As pessoas precisam saber que Deus tem um plano para a vida delas, e que o céu é um dom gratuito, apenas entregar-se a vida a Jesus. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Ele tem um plano para a sua vida, e Jesus é o caminho para o céu. Você pode ser perdoado ou perdoada, e Ele tem uma coisa chamada graça. Sabe o que é graça? É receber o que você não merece. E misericórdia, você não recebeu o que você merece. Concluo. Jesus está voltando. Pouco se fala na igreja sobre isso hoje. A Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo. A volta dele está próxima. E às vezes a gente fica conjecturando: que dia que vai ser, quando vai ser, qual a hora? Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Você quer apressar a vinda de Jesus? Pregue o seu evangelho às pessoas. O único sinal da vinda de Jesus que todo cristão deve se preocupar é anunciar as boas novas de salvação. Não precisa saber o dia e a hora, você vai estar pronto. Se você entregou sua vida a Jesus, ninguém pode roubar a sua salvação. Agora é falar dela para os outros. Se você deseja que Jesus volte logo, comece a testemunhar, não fique apenas esperando. Lá em Atos capítulo 1, é interessante notar que no último dia que Jesus estava com seus discípulos, antes de subir aos céus, ele foi interrogado pelos discípulos. Senhor, perguntaram para Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Você viu o que Jesus respondeu? Não lhes compete, olha lá, saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete a você saber o dia e a hora, mas receberão poder, para quê? Quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Você não precisa saber o dia e a hora, você precisa ser testemunha. Falar de Jesus. Jesus deixou bem claro que o mais importante a se pensar e a fazer é evangelizar, é ser testemunha da salvação. Portanto, que Deus nos ajude a comprometer a nossa vida a Jesus. Que Deus nos ajude a nos comprometermos com a família de Deus. Que Deus nos ajude a comprometermos a nossa vida a vivermos como Jesus. Que Deus nos ajude a sermos um ministro da graça de Cristo. E que Deus nos ajude a proclamar as boas novas para aqueles que estão perdidos. Amém?
Amém.